Olá, você que está assistindo a gravação, seja muito bem-vindo. Hoje eu vou falar sobre os maiores erros e acertos que as pessoas fazem e cometem quando elas vão fazer o planejamento financeiro. Então, se você está assistindo essa live, deixa um comentário aqui para mim. Eu estou vendo que tem algumas pessoas entrando. Bom dia aí, boa tarde, dependendo da hora que você estiver assistindo. Deixa um comentário aqui falando qual foi o maior erro ou o maior acerto que você teve quando você foi fazer o seu planejamento financeiro e até o maior erro que você teve com o seu dinheiro, né? O uso do dinheiro, recebi um bônus e gastei de tudo, né? Foi algumas pessoas me mandaram aqui e algumas coisas que a gente, comete quando a gente faz o nosso planejamento financeiro. Olá, Bruno, MJ e Aline Gava, tudo bem com vocês? Deixa eu acenar aqui para vocês. Eu vou colar o nome da live para a gente, para quem estiver entrando, saber do que a gente está falando. Eu vou falar hoje aqui sobre os erros e os acertos do planejamento financeiro. Eu queria perguntar uma coisa, se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão conseguindo me ouvir e entender o que eu estou falando aqui. Então, deixa um comentário. Olá, Sheila, Adriana entrou também, a Aline, bom dia para vocês. Eu vou falar sobre os maiores erros e acertos do planejamento financeiro e eu queria já começar perguntando para vocês que estão ao vivo, qual foi o maior erro que você já fez com o seu dinheiro? Olá, Sheila Moraes, tudo bem para você? Então, responde aqui para mim, coloca um comentário que a gente vai conversando. Eu vou contar algumas coisas que aconteceram comigo. A Pamela entrou aqui também. Então, coloca um comentário aqui para mim dizendo qual que é o maior erro que você já fez com o seu dinheiro. O Leandro também entrou. Eu queria, antes de eu começar aqui a falar, convidar vocês a ouvir o meu podcast. O podcast dessa semana são os 10 maiores aprendizados que eu tive, nesses 10 anos aí de planejamento financeiro e lidando com pessoas e ajudando as pessoas a lidar com o dinheiro, né? Então é o episódio 8, corre lá na minha bio, que lá vai ter o link para você acessar. A Érica também entrou aqui, olá, então escreve aqui para mim qual que foi o maior erro que você cometeu com o seu dinheiro e o que aconteceu, né? Como que você está hoje, para a gente começar essa conversa. E a primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês é uma coisa que eu estava conversando com um cliente ontem, uma cliente, e ela me contou um caso que já aconteceu algumas outras vezes, mas não necessariamente desta forma. Mas foi o seguinte: esse casal, eles estavam com dívidas e juntando dinheiro para poder propor uma negociação, eles não estavam conseguindo se organizar e eles começaram a juntar um dinheiro, Eles receberam um dinheiro de alguns trabalhos extras, enfim, foram trabalhando e foram juntando dinheiro. No meio do caminho, o marido, ele foi diagnosticado com, não sei se era colesterol alto ou alguma coisa que ele precisava fazer exercício, Então, o que ele fez? Ele poderia fazer, ele precisava fazer exercício, ele precisava se motivar para fazer o exercício. Então, ele pegou o dinheiro que eles estavam juntando para poder dar aquela entrada, naquela dívida que eles estavam pagando, e eles iam conseguir quitar aquela dívida com uma renegociação. E ele pegou aquele dinheiro e adivinha o que ele fez? Ele comprou uma bicicleta. Parece que é um caso muito raro. Falou, nossa, meu Deus, eles estavam juntando dinheiro, ele foi lá e comprou uma bicicleta sem avisar, sem conversar. E eu diria que isso acontece bastante, não só com bicicleta, mas, por exemplo, já tive clientes que usaram o dinheiro que o casal estava juntando para comprar um apartamento e eles usaram para comprar uma casa, por exemplo. Eles iam comprar um apartamento e eles pegaram aquele dinheiro e o marido usou aquele dinheiro para investir na empresa dele. Ou chegou um investimento maravilhoso que a gente vai ganhar muito dinheiro e aí a gente usou todas as economias da família para poder colocar nesse investimento e a gente acabou perdendo. Alguma coisa parecida já aconteceu com vocês dentro do casamento? Então, vocês estavam guardando dinheiro para alguma coisa e o outro, ou até você mesmo, pode ter usado aquele dinheiro que vocês estavam guardando
para alguma coisa que pareceu uma ótima oportunidade ou que pareceu uma brilhante ideia, né? E aí, o principal ponto aqui não necessariamente você usar o dinheiro, né? Claro que isso é ruim, você usar o dinheiro que estava sendo usado, por exemplo, planejado para pagar uma dívida, comprar uma casa, para você fazer outra coisa, mas o pior ponto aqui é vocês não conversarem, né? É tomar uma decisão com um dinheiro que estava sendo do casal para uma decisão individual. Então, o maior erro é você fazer isso. E o que você deve fazer nesse caso? O que eu recomendo fazer nesses casos? É você, quando você estiver planejando suas economias, fazendo seu planejamento financeiro de você poupar, é você juntar uma parte para os sonhos individuais e uma parte para os sonhos em conjuntos. Porque aí, se um quiser investir na empresa, se um quiser comprar uma bolsa, se um quiser, por exemplo, viajar, né? E o outro não, o outro quer comprar aquela casa, o outro quer fazer outras coisas, isso está priorizado dentro do orçamento, isso está colocado de uma forma que nenhuma das pessoas fiquem prejudicadas. Então, me conta aqui nos comentários qual foi o maior erro e talvez até o maior acerto que você teve no planejamento financeiro. Entraram algumas pessoas aqui, eu vou falar oi, a Haline, a Débora Reis, Thiago Farias, a Paty Anjos, Gabi Oliveira, a Débora K, Simone Cerqueira, Elane Ramos. Então, deixa um comentário aqui para mim falando qual foi o maior erro que você já fez com o seu dinheiro e a gente vai conversando. Eu vou contar alguns casos aqui que já aconteceram comigo, né? E também alguns casos que já aconteceram com os meus clientes e eu sei que isso pode ter acontecido com você. Então, um grande erro, eu queria falar primeiro sobre os tópicos de conversa, né? Então, um grande erro que eu vejo é os casais eles não conversarem sobre dinheiro. Isso pode acontecer, né, com relacionamentos novos e com relacionamentos mais antigos. Essa semana eu estava conversando com um dos clientes meus, uma das primeiras conversas né, para explicar sobre o trabalho, entender como que funciona a consultoria, né, e os serviços que eu presto. E aí a esposa estava contando que o marido, né, ele trabalhava bastante, ganhava dinheiro, mas ele deixava tudo na mão dela. E isso sobrecarregava. E aí, o que acontece nesses casos? Primeiro, quem se sente sobrecarregado, eles já estavam há mais de 15 anos juntos, não sei se era 20, 17, não me lembro direito, mas eles estavam há bastante tempo juntos. E sem conversar, né, sem colocar isso na mesa e falar para o outro, falar assim, olha, ser responsável pelo dinheiro da casa, né? Então a mulher, né, inclusive, sendo responsável pelos filhos, pela arrumação da casa, pelas finanças da casa e ainda trabalhando. Como que fica isso, né? E se essa pessoa que se sente sobrecarregada não conversar com o outro sobre dinheiro, eu diria que isso é um erro. Então, você mostrar para o outro por que isso está acontecendo, como que você se sente, né? Então, me sinto sobrecarregado, me sinto, né, muito atarefado, eu às vezes não sei o que fazer. Por que isso é importante fazer, né, para a gente conseguir alcançar os nossos planos? E o último ponto que as pessoas esquecem, aí acaba gerando uma briga, e por que as pessoas esquecem esse último ponto, é falar o que você espera do outro, né? Então, por exemplo, eu espero que, além de trabalhar e ganhar dinheiro, né, e trazer para essa casa, nesse caso que eu estava comentando aqui, eu preciso de uma ajuda para a gente fazer o nosso orçamento, eu preciso que você me passe as informações para fazer os investimentos, informação da conta, enfim. Coisas práticas, né, do que você precisa de ajuda. Porque se você se sente sobrecarregado e o outro não sabe, fica aquele negócio, né, a vida é assim mesmo, né, por que eu vou... ele já estão há tanto tempo juntos e ele não vai mudar. Mas, na verdade, assim, a gente precisa saber como que isso nos afeta e o que a gente espera do outro. Se a gente não sabe o que a gente espera do outro, como que ele vai saber, como que ela vai saber?
Então, o principal ponto aqui é trazer esse assunto à tona, vocês conversarem sobre isso e mostrar, trazendo esse passo a passo que eu mostrei. Então, o fato, né, o que está acontecendo, como que você se sente com relação àquilo, por que aquilo é importante para você e o que você espera do outro de uma maneira positiva e não com julgamentos ou falando, porque, né, brigando, né, ou começando uma briga. Eu vi uns comentários aqui, deixa eu falar com a Haline, que ela falou, eu ia fazer mas decidi ontem investir nos meus estudos em mais formações. Muito legal. Acho que dependendo do seu estágio de vida, né, se você está na verdade, em qualquer estágio que você esteja da sua carreira, né, investir em você, com o objetivo de aumentar a sua renda, aumentar os seus conhecimentos, para você poder melhorar as suas finanças é sempre positivo. Né? E aí, claro, uma parte esses estudos, as formações profissionais são importantes e as formações de você entender como que mais dinheiro vai afetar para melhorar a sua qualidade de vida. Né? O que eu vejo muita gente, e aí já falando sobre um próximo ponto, é que muita gente recebe um aumento de salário ou recebe um dinheiro inesperado e aquilo evapora, né? Aquilo vai para gastos que as pessoas nem sabem o que está acontecendo. Então, o que acontece? Né? A gente não sabe o que é importante, a gente não sabe priorizar, né? E é uma das coisas que eu ensino por aqui, tanto nos meus episódios do podcast, aqui nas lives também que eu estou fazendo semanalmente aqui no Instagram, que é como que você consegue priorizar os gastos do seu orçamento para... Agora a gente tem uma renda maior, né? Falando aqui sobre investir em você mesmo, em estudos e formações, a gente vai sempre fazer isso para poder ter um retorno financeiro e aumentar o nosso dinheiro, né? O quanto entra para a gente. E aí, como que a gente consegue priorizar isso antes daquele negócio acontecer? Eu sempre tenho alguns combinados comigo mesmo, porque várias vezes, principalmente no começo, eu ganhava um dinheiro, por exemplo, ganhei um aumento de salário. E os primeiros aumentos de salário foi em coisas que eu nem lembro mais o que eu gastei. Né? Tem um caso interessante, que o meu primeiro salário, eu fui fazer um treinamento, né? Eu entrei numa empresa multinacional, fui fazer um treinamento fora do Brasil por um mês. E eu recebia X. Durante essa viagem de um mês, eu gastei 5x. Eu nunca tinha recebido um salário na minha vida. Quando eu cheguei, eu vi aquela fatura do cartão de crédito, eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer tudo isso? Eu preciso me organizar, eu preciso aprender. Então, qual que é a ideia? Antes de você receber o próximo aumento de salário, antes de você receber, muita gente recebeu o 13º, e o que aconteceu com ele? Então, quando você receber esse dinheiro, separa em 3 partes, né? Que eu diria que é a regra 80-19-1. Se você tem dívidas, 80% pague suas dívidas. Não use tudo para pagar suas dívidas. E aí muita gente fala, nossa, mas por quê? Né? Um planejador financeiro falando que eu não tenho que pagar minhas dívidas? Veja só, 80% para pagar suas dívidas. 19% você vai, aí se você tiver dívida, você vai separar 80%, 10% você vai guardar esse dinheiro, 9% você vai gastar esse dinheiro com a melhor experiência que você puder ter com esse dinheiro e 1% você vai doar. Se você não tiver dívidas, aí você faz a regra 80-19-1, que é 80% você vai investir, 19% você vai gastar esse dinheiro e 1% você vai doar. E eu sempre falo que doar é importante para a gente, o gastar é importante também, para a gente saber e aprender a gastar o nosso dinheiro. Né? Um dos maiores aprendizados que eu tive durante toda essa minha experiência foi aprender a gastar dinheiro, né? Porque é para isso que a gente trabalha, né? Para isso que a gente ganha dinheiro, para a gente poder viver melhor, mas gastar dinheiro de uma maneira certa e doar também para você valorizar esse dinheiro que a gente ganha. Se vocês estão assistindo aqui a live, eu queria pedir para vocês apertarem no coraçãozinho, que me ajuda bastante a chegar essa mensagem, essa live para mais pessoas e eu saber também se vocês estão gostando.
e deixa um comentário falando qual foi o maior erro que você já teve no planejamento financeiro. Eu estou respondendo aqui as dúvidas de vocês. Obrigado, algumas pessoas já apertaram o coraçãozinho. A Érica Moraes Souza falou o seguinte: o maior erro é não saber lidar com o cartão de crédito. Pagar o mínimo virou bola de neve, mas foi um grande aprendizado. Me conta se você já pagou essas dívidas do cartão de crédito ou se você ainda usa o cartão de crédito para isso. E eu vou falar um pouco sobre o cartão de crédito, né? Porque ele pode ser um grande vilão do planejamento financeiro, mas eu digo que ele é a melhor forma de você se organizar financeiramente. Por quê? Porque você consegue colocar todos os seus gastos. Eu, por exemplo, gasto tudo no meu cartão de crédito, porque eu sei que no dia 1 eu vou ter que pagar todas as minhas contas. Então, eu só preciso entrar no meu banco uma vez por mês, fazer o meu planejamento financeiro do mês, ou o meu orçamento, tudo me demora meia hora por mês. Então, por quê? Existe um processo, né, que é o que eu ensino aqui, de você criar tudo isso, né, de você deixar algumas coisas mais automáticas. E o cartão de crédito, se você usa o cartão de crédito para lidar com emergências, aí eu diria que esse é um erro bastante grande, porque ele não é usado para isso. Ele é usado simplesmente para você colocar todas as contas no mesmo dia. E aí, o que eu sugiro? Eu sugiro você desmamar desse cartão de crédito. Então, você só precisa de talvez 1 ou 2 meses sem usar o cartão para ele voltar ao normal. E aí, você usar ele da melhor forma. Mas se você ainda não aprendeu, ele pode ser um complicador a mais do seu planejamento financeiro. Então, qual que é a minha recomendação se você tem problemas com o cartão de crédito? Primeiro, a gente precisa entender que ele é um crédito que o banco está dando para a gente. E se a gente não pagar, ele é o crédito mais caro que existe, né, aqui no Brasil. Então, porque ele é mais fácil de ser pegado, né? Então, o que acontece? Se você usa esse cartão de crédito para emergências, deixa de usar por 1 ou 2 meses. A gente vai ter que se organizar, a gente vai ter que fazer algumas coisas dentro da nossa rotina, se planejar melhor, planejar não só o mês atual como o próximo mês. Então, quanto que a gente vai gastar para desmamar esse cartão de crédito e ele parar de virar essa bola de neve, né? Porque vai virar. Se a gente continuar usando, né, pode ser que você passe algum tempo. Eu já vi clientes que ficavam aí alguns meses, anos até, usando o cartão de crédito com emergência, e aí uma hora aconteceu um imprevisto, seja ele bom ou ruim, eles não conseguiram pagar a fatura, e aí começa. Então, o que eu sugiro? Deixa de usar o cartão de crédito por 1, 2 meses, coloca esse orçamento, vamos fazer ele ficar no 0 a 0 primeiro, e depois a gente começa a fazer umas metas de poupança. Então, por exemplo, vamos começar a poupar 1%, depois 2%, no mês seguinte 3%, e a gente vai aumentando aos poucos. Então, é um pouco isso que eu recomendo fazer. Vai fazendo aos poucos, né? Existem pessoas que gostam do extremo. Então, olha, mês que vem eu vou cortar o cartão de crédito, eu vou começar a poupar 20% da minha renda, e eu vou dizer que para a maioria das pessoas isso não vai dar certo. É mais ou menos quando a gente faz uma dieta super restritiva e vem o efeito rebote, né? Então, você faz uma dieta, corta carboidrato, corta carne vermelha, né? Corta um monte de coisa, e aí chega uma hora que você fala, meu Deus, né? Eu não aguento mais, eu vou comer doce, você começa a compensar em outras coisas. Então, essas coisas muito restritivas, elas funcionam por pouco tempo. Se você tiver um objetivo muito claro, para você fazer essa mudança muito rápida, mas depois eu sugiro que vocês coloquem de uma maneira mais tranquila, tá? A Aline também comentou que esse ano eu comecei legal e pensar bem é o momento certo antes de tudo. É verdade, né? Eu acho que o começo do ano é a principal. Janeiro é a segunda-feira do ano, né? As pessoas pensam em planejar, as pessoas pensam em emagrecer, eu vou lidar bem com o meu dinheiro, eu vou ler tantos livros, né? E fazem um monte de planejamentos e expectativas para o próximo ano. E eu acho que é uma ótima forma, né? O que eu sempre faço quando eu vou fazer o meu planejamento do ano, eu coloco um tema. Então, por exemplo, o seu tema pode ser: eu vou organizar as minhas finanças. Para isso acontecer,
eu preciso fazer A, B, C, D. Então, você começa a listar o que você precisa fazer. E se isso é factível, né? Se vai colocando prazos e datas. Se a gente não coloca data, a gente não vai fazer. Eu não sei vocês, mas se alguma coisa não tiver no meu calendário, primeiro que eu esqueço, segundo que eu não vou fazer. Então, vamos lá. O Ricardo entrou, a Aline, matemática, entrou também, martinando por aí. A Deia entrou, Suelen. A Pamela Ami falou o seguinte: o maior erro é ser autônomo e não juntar dinheiro para poder tirar férias. Sim, é verdade. E aí, como que você vai fazer isso? Na verdade, planejando. Sendo autônomo, uma das principais dificuldades do autônomo é que a renda é variável. Então, o que você pode fazer? Como a sua renda é variável, você pode pegar, por exemplo, qual que foi a média de ganhos que você teve nos últimos 6 meses. Se você não tiver isso, pega 3 meses, 1 mês que seja, alguma informação para você ter uma média. E aí você coloca todo o seu orçamento para caber dentro disso. Os meses que der acima, você pega 80% desse valor e você guarda. 20% você gasta com luxos da sua vida. Então, vai no cinema, troca de roupa, leva seus filhos para passear, vai sair com o marido, vai fazer uma pequena viagem, enfim. O que é importante para você? E aí, com isso você começa a planejar, mas esses 80%, né, é importante você guardar, não só para tirar férias, mas para aposentadoria, para você, né, viajar, para você trocar de carro, comprar uma casa, poder... Por exemplo, fiquei doente, o que vai acontecer? Não consigo trabalhar, não consigo ganhar dinheiro. E aí, né, a gente precisa ter uma reserva para isso. Então, a primeira meta, montar uma reserva de emergência, depois a reserva para você viver melhor e aproveitar melhor a vida, e depois a aposentadoria. Então, se você estiver assistindo, estiver gostando dessa live, aperta o coraçãozinho aqui para mim, que vai ajudar eu a alcançar mais pessoas. E me conta aqui nos comentários qual foi o maior erro que você já teve no seu planejamento financeiro. A Eliette entrou, Bruno Fanta entrou, a Ligiane e o Edson Santos. Então, muito obrigado para todo mundo. Pamela, me conta também um pouco mais se isso fez sentido para vocês, se isso está fazendo sentido e qual foi o maior erro. Eu vou tentar ajudar para vocês. Eu trouxe um roteiro aqui para a gente conversar e trazer, mas as perguntas de vocês são as mais legais, né? Porque a gente está ao vivo aqui e eu consigo já ajudar vocês a dar um pontapé inicial. Se vocês estiverem assistindo aqui, eu convido, depois de assistir essa live, vocês entrarem lá no link da minha bio ou em finançasparadores.com/podcast, que lá já tem 8 episódios que eu disponibilizei do meu podcast. Cada episódio eu disponibilizo um guia prático para você organizar e já sair do podcast com uma ação prática para colocar na sua vida financeira e a cada semana melhorar a sua vida financeira. Então, o que eu queria trazer aqui para vocês? É que uma das principais dificuldades que eu vejo, né, com as pessoas que eu converso, meus clientes, quem procura o meu trabalho, quem entra em contato comigo, é não saber por onde começar. E aí, né, me conta um pouquinho se você tem essa percepção e essa dificuldade de não saber por onde começar, que a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. E aí a pessoa, ela começa, primeiro ela faz uma planilha, né? É o caso do insucesso, né, do fracasso aqui. Ela faz uma planilha e aí ela olha todos os gastos que ela fez lá atrás. E ela se sente mal por isso, porque alguns gastos não foram planejados. Então ela acaba se sentindo mal e ela acaba cortando exatamente onde eu falo que não é para cortar. Ela acaba cortando no lazer, ela acaba não trocando de roupa, né, ou trocando o armário, né, renovando o armário. Acaba não tendo os pequenos lazeres, corta no cafezinho, corta, né, em sair com o marido, com a esposa, em sair com os amigos, levar o filho para passear, e acaba se culpando. Então ela acaba
cortando exatamente aonde não deveria. E aí, o que eu sugiro? Primeiro, procure ajuda. Então, na internet tem bastante informação, no meu podcast tem bastante informação para você organizar essa vida financeira e colocar em prática todos esses ensinamentos. E procurar ajuda é o principal, a primeira coisa que você tem que fazer, né? Procurar sair desse negócio, né? Você tomar um primeiro passo, às vezes você vai errar, aí você não vai, por exemplo, fiz a planilha, não consegui, não sei mais onde cortar. Tudo bem. Por que as pessoas que fazem planilha, né? Por que dá certo? Porque elas sabem priorizar o que é mais importante. Então, eu vou deixar um exercício aqui para vocês, para todo mundo que está assistindo. Pegue esses gastos que vocês têm no mês, ou até os próximos gastos. Você vai receber você pagou no cartão, você vai receber o seu papelzinho lá, o comprovante. Escreve uma nota de 1 a 5 do quanto que aquilo foi importante para você. Então, quanto você ficou feliz com aquela compra. E aí, quando você for fazer o seu orçamento, a sua planilha, veja se a nota é a mesma. Se ela não for a mesma, vamos tentar entender por que não é a mesma, né? Por que a gente deu, por exemplo, 5 para uma compra que a gente fez, e aí quando a gente foi fazer o nosso orçamento com uma cabeça mais tranquila, né? A gente deu 1, por exemplo. Talvez foi uma compra por impulso. E aí você já sabe que aquele tipo de compra, naquela situação, como que eu estava me sentindo, aquilo me levou a gastar por impulso. Então, na próxima compra que você for fazer, você vai melhorando. Então, essa é uma boa forma de você começar a entender as prioridades, entender o que é mais importante. Se você está assistindo aqui ao vivo, clica aqui no coraçãozinho aqui dessa live que vai ajudar a chegar essa mensagem para mais pessoas. Se você está assistindo a gravação, continua aqui comigo e deixa um comentário falando quais foram ou qual foi o maior erro, o maior acerto que você teve no planejamento financeiro. A Pamela Ame falou o seguinte: sim, faz sentido, na realidade é um desafio permitir gastar comigo, por esse medo da instabilidade, mas organizando é possível. A reserva para os imprevistos eu já consigo. É isso, né? A gente precisa... Existe um conceito que chama a pirâmide de Maslow, tá? Que é o seguinte, ela é uma pirâmide. A primeira coisa que a gente precisa suprir para poder ir para o próximo nível, ir para o próximo passo, é, primeiro, a segurança física. Então a gente precisa estar num teto, a gente precisa ter uma segurança de poder ir ao banheiro tranquilamente, né, sem riscos. Então a primeira coisa que você precisa fazer é essa segurança. Depois você começa uma segurança financeira. Então, segurança financeira, como que eu vou tomar essas decisões de uma cabeça mais tranquila, e assim por diante, até a autorrealização. Então, não adianta, por exemplo, né, ontem eu estava conversando com um casal de clientes, essa semana eu estava conversando com um casal de clientes, eles falaram assim: nossa, e isso é muito comum com quem tem dívidas, a gente precisa viajar, a gente precisa espairecer a cabeça, né? Quem já pensou isso, né? Faz 10 anos que a gente não viaja e a gente precisa viajar, espairecer a cabeça. Vamos fazer uma dívida, nem que a gente precise fazer uma dívida, pegar um empréstimo para a gente viajar, a gente vai viajar em 2020. E aí eu falei: olha, vocês vão curtir essa viagem? Ah, não, mas a gente precisa viajar, a gente, né, não aguenta mais. Eu falei: como que vocês vão pagar essa viagem? Ah, a gente vai parcelar em 12 vezes e aí depois a gente vê como é que a gente paga. Eu falei: legal, então que tal você parcelar antes da viagem? Mas como assim, né? Eu falei: olha, você vai viajar daqui a 12 meses, vamos supor que você vai viajar no final de 2020. Como que você vai pagar essa viagem para voltar sem nenhuma parcela? E aí eles começaram a conversar, começaram a ver, falaram: olha, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Então é isso que é priorizar, né? Eu vejo que muita gente acaba ficando sem saber o que fazer, né? E a primeira coisa que faz é: vamos fazer uma dívida, vamos parecer, eu preciso ficar tranquilo, né? Mas acaba se endividando, acaba piorando a situação no intuito de melhorar. Então, a primeira coisa a fazer é, já que a gente vai fazer uma dívida para viajar,
vamos usar esse dinheiro, né? Vamos pegar essa experiência vamos ver como pagar isso depois da viagem, vamos pagar antes. Aí eu perguntei, você acha que se você voltar e não tiver nenhuma parcela dessa viagem, essa viagem vai ser melhor ou pior? Eles falaram, obviamente vai ser muito melhor. Então, por que vocês vão fazer uma dívida? Viaja daqui a 12 meses, né? Se vira para pagar, mas antes, junta esse dinheiro, faz essa viagem e vai ser muito mais legal. Porque é uma das coisas que eu mais aprendi durante essa minha experiência no planejamento financeiro, que é a gastar dinheiro, que é a gastar dinheiro de uma maneira que vai melhorar a minha qualidade de vida, que vai melhorar, né, o que vai aumentar os meus gastos, as coisas que eu mais priorizo. E aí, para isso acontecer, eu preciso saber o que é importante, eu preciso saber o que não é importante, para poder diminuir o que não faz sentido na minha vida, o que não é importante. Uma coisa muito interessante, né, e até engraçada, que algumas pessoas me contam, que foi um dos erros, né, que as pessoas fazem, é fazer economias que não ajudam em nada, que não fazem nenhuma diferença no orçamento. Primeiro, né, a coisa mais diferente que eu já ouvi, primeira coisa foi uma pessoa que, no intuito de tentar diminuir os gastos que ela estava tendo, ela pegava a esponja que ela ia lavar a louça, ela cortava ao meio. Mas para isso, essa esponja, ela durava, primeiro, ela não conseguia lavar direito os pratos, porque a esponja ficava muito pequena. Então, ela tinha que usar, às vezes, fazendo as contas e fazendo o tempo, né, que ela usava aquela esponja, ela usava mais esponjas, né, do que necessariamente ela usaria se ela usasse a esponja inteira. E vamos pensar o seguinte, quantas esponjas a gente usa no mês? Vamos supor que a gente use uma por semana. Cada esponja, ela custa R$1, R$1,50. A gente está economizando R$6 por mês. Não faz muito sentido a gente economizar R$6 por mês. Se você está precisando de dinheiro, se a gente está economizando, né, R$6 por mês, pode ser que seja um começo, mas isso não vai fazer tanta diferença. Então, na verdade, o intuito não é nem a gente economizar R$6, se isso vai ser importante ou não, mas é que a gente olhar porque realmente faz sentido. E talvez a gente esteja usando os R$6, né, ou usando essa esponja como uma desculpa para a gente não fazer o que precisa ser feito, para a gente não cortar o que precisa ser cortado, a gente olhar, por exemplo, numa assinatura de revista, uma assinatura de jornal, TV a cabo, enfim, que a gente não usa. Se a gente usa, nossos filhos usam, tudo bem a gente ter, não é pecado a gente ter um gasto simplesmente porque ele é um gasto alto, por exemplo. Mas se a gente não usa, não faz sentido ter aquele gasto no nosso orçamento, principalmente se for recorrente. E aí eu falo se você não usa tanto, será que não daria para você alugar um filme, alugar um seriado para você assistir? E com isso você vai melhorando o seu orçamento. Por exemplo, ao invés de você pagar R$400 por mês num plano de TV a cabo, se você assiste um programa, será que não daria para você pagar o acesso a essa emissora e você ter acesso a esse programa? Né? Vai ser muito mais barato, e aí você usa um método mais à la carte do que você pegar o combo como um todo. E, bom, uma das últimos assuntos que eu quero trazer para vocês, se vocês estão assistindo aqui ao vivo, conta para mim, e também estão assistindo a gravação, deixa nos comentários desse vídeo qual foi o maior erro que você teve no planejamento financeiro, e eu vou responder aqui para você, né, tentando dar uma luz para você conseguir se organizar. Mas um dos erros maiores que eu já vi foi, primeiro, a pessoa investir o dinheiro querendo um retorno rápido. Então ela acaba, primeiro, se expondo a um risco muito grande, e aí com isso ela acaba
na maioria das vezes, porque ela não sabe o que ela está fazendo, ela acaba perdendo dinheiro e perdendo todas as economias. Principalmente, por exemplo, na época, uns 3, 4 anos atrás, que o Bitcoin estava na moda, né? Estava no Jornal Nacional, as coisas, quando começa a aparecer no Jornal Nacional, você já fica desconfiado, né? Então, o Bitcoin estava no seu topo, né? Estava valendo aí $18.000, um Bitcoin $80 mil, e as pessoas falam, essa é a mina de ouro, então eu vou colocar, né, muitas economias, né, todas as minhas economias lá no Bitcoin. Então, eu vi, por exemplo, pessoas, né, um barbeiro que nunca tinha investido dinheiro, não desmerecendo o barbeiro, mas assim, nas conversas do dia a dia, né, pessoas leigas investindo as economias, tentando ter um retorno rápido. E aí acaba perdendo dinheiro, né, e acaba se frustrando, acaba ficando mal, né? Às vezes é um dinheiro que a pessoa demorou anos para juntar, em um mês ela acaba perdendo. Então é muito difícil, é muito triste você ver que as pessoas, por uma questão de não saber o que elas estão fazendo, elas usarem esse dinheiro achando que tem um retorno rápido. E aí eu sempre digo, né, para quando você vai pensar em investimentos, existe um conceito que chama o tripé dos investimentos. São 3 conceitos. E é um cobertor curto. Você não consegue ter os 3 ao mesmo tempo, que é rentabilidade, liquidez e o risco, né, ou a segurança daquele investimento. Então, por exemplo, se a gente for investir numa poupança, a poupança ela tem uma rentabilidade baixa, ela tem uma liquidez super alta, né, e o risco dela é ok, né, não é um risco muito alto, mas também não é um risco muito baixo. Então ela tá num risco bom, uma segurança dela, ela é boa principalmente porque ela está atrelada a um banco, tem um seguro do FGC, enfim. Se a gente pensar num tesouro direto, ele tem uma liquidez muito alta, uma rentabilidade 30% melhor que a poupança, né? Então já é uma rentabilidade melhor, e a segurança ela é muito boa, né? No Brasil ela é o investimento com a maior segurança que a gente tem e o menor risco. Por quê? Né? Se a gente pensar no Tesouro Selic, porque ela varia muito pouco. Se a gente for, por exemplo, para um Tesouro IPCA, o risco dele acaba ficando um pouco maior. Por quê? No meio tempo, existe uma volatilidade dele, né? Então, por exemplo, se eu colocar R$1.000 no Tesouro IPCA, dependendo da situação da economia, pode ser que, se eu precisar desse dinheiro daqui a 1 ano, 2 anos, pode ser que tenha menos, pode ser que tenha mais. Lá no final do contrato, na data de vencimento, com certeza eu vou ter mais dinheiro, porque ele é um investimento de renda fixa. E aí, eu não vou entrar aqui nessa live, eu posso fazer uma live mais para frente falando sobre os investimentos de renda fixa, mas se eu manter esse investimento até o final, ele vai ter exatamente aquela rentabilidade. Mas se eu pegar no meio do caminho, existe uma volatilidade, existe um risco, né, para a gente colocar isso. Se a gente pensar na bolsa de valores, por exemplo, a rentabilidade ela pode ser muito boa, principalmente no longo prazo, mas a liquidez, né, como a gente está fazendo um investimento para longo prazo, por mais que a gente consiga ter uma liquidez de 2 dias, né, a gente precisa do dinheiro, 2 dias isso está na nossa conta, existe um risco muito alto. Então esse dinheiro a gente pode pegar menos dinheiro do que a gente colocou nesse investimento. Então é um pouco disso. Quando a gente vai pensar em investimentos, a gente precisa olhar esses 3 conceitos, né? O risco, a segurança, a liquidez e a rentabilidade. E é um cobertor curto. A gente nunca vai ter, né, uma liquidez muito boa, uma rentabilidade muito boa e uma segurança muito boa. A gente não consegue ter isso todos ao mesmo tempo, a todo momento. Em alguns momentos pode ser que você consiga, mas isso não é perdurável, né? Isso não vai acontecer por bastante tempo. Deixa eu ver como é que eu estou com o horário aqui. E, bom, todo mundo que está assistindo ao vivo, primeiro,
aperta no coraçãozinho aqui para essa mensagem chegar a mais pessoas e escreva aqui uma mensagem falando qual foi o maior erro para o planejamento do seu dinheiro, que você já teve com o seu dinheiro, e eu vou respondendo aqui para vocês. A última coisa que eu quero falar antes de deixar um tempo aqui para perguntas é título de capitalização. Então, as pessoas, primeiro que o título de capitalização não é investimento. O título de capitalização, ele é um jogo de sorte, né? Como a gente jogar na Mega Sena, como a gente jogar na Loto Fácil, não sei mais quais são as formas de você jogar na loteria, mas é isso. Né? Por quê? Por que não é um investimento? O título de capitalização, ele é um produto que, se eu colocar R$1.000, primeiro que durante o tempo desse título de capitalização, se eu tirar esse dinheiro, eu vou ter que pagar uma multa, né? Então, por exemplo, eu tive uma cliente que colocou R$50 mil num título de capitalização por 2 anos. Se ela tirasse o investimento dela, então ela colocou em janeiro, durante os primeiros 3 meses, se ela tirasse esse dinheiro, ela pegaria 80% desse valor. Então, por exemplo, coloquei R$50 mil em janeiro, em fevereiro eu preciso desse dinheiro, eu vou tirar R$40 mil. Ou seja, eu vou perder R$10 mil. E aí, isso a cada mês vai diminuindo essa multa que você vai pagando. No final de 2 anos, ela receberia R$50 mil mais a TR, ou seja, a rentabilidade pela TR. Só que o que acontece? Né? Isso é um roubo com o consumidor. Se as pessoas não sabem que a TR, há muito tempo atrás, ela rendia alguma coisa, mas desde 2017, ou seja, faz 2 anos e meio, eu acho, a TR ela rende exatamente 0,00000%. Então, você vai colocar R$50 mil, daqui a 2 anos, você vai tirar exatamente R$50 mil. Por que você está perdendo dinheiro por isso? Porque lá em 2 anos, vão ter 2 anos de inflação. Em 2019, a inflação fechou em 4,31%. Se a gente pensar em 2 anos, fazendo uma conta simples, seria 8%. Se vocês me permitem arredondar, são 10% em 2 anos. Ou seja, essa pessoa que colocou R$50 mil no título de capitalização, ela perdeu R$5 mil em 2 anos. Claro, existe uma remota possibilidade de você ser sorteado no título de capitalização e aí você vai ganhar uma bela de uma grana, mas na maioria das vezes, assim como todas as loterias, quem ganha é a banca, ou seja, nesse caso, quem ganha é o banco. Então, você não será, né, muito dificilmente, ali, a probabilidade é 1 em 80 mil, 100 mil, não sei quantas são, de você ser sorteado. Então, se você colocar um dinheiro no título de capitalização, saiba que eu costumo dizer que loteria, título de capitalização, apostas, né, que você faz em qualquer coisa, isso aí é lazer, né, não é investimento. Você não está colocando esse dinheiro para o seu futuro, você está simplesmente brincando com o seu dinheiro. E aí, para que a gente vai fazer isso? Eu diria que pega 1% do seu patrimônio e coloca para você brincar, para você aprender essas novas formas. Mas, título de capitalização, inclusive os bancos são proibidos, de vender o título de capitalização como investimentos. O que eles fazem, inclusive eu vi, né, um tempo atrás, estava escrito assim: invista na sua sorte. Por quê? Título de capitalização é um jogo de sorte. E eu queria, né, terminar aqui para vocês falando um pouco sobre convidar vocês a conhecer o meu trabalho, entrar no link da minha bio lá ou em finançaspara2.com/podcast, que lá já tem 8 episódios, né, publicados. Lá eu falo sobre organização financeira para casal, como conversar em dinheiro, como trazer o cônjuge, né, para
organizar as finanças junto, né, e colocar esse cônjuge, motivar esse cônjuge a planejar as finanças. Os 10 maiores aprendizados que eu tive com o dinheiro e nesse tempo de ajudando as pessoas a organizar financeiramente, organizar as finanças. Então, e em cada episódio eu disponibilizo um guia gratuito para você baixar, receber no seu e-mail esse guia e poder já implementar uma melhoria por semana na sua vida, né? São exercícios rápidos para você já colocar em prática. Então, se você está assistindo aqui, essa live é ao vivo, muito obrigado. Eu vou ficar um tempo aqui a mais respondendo alguma dúvida, se vocês tiverem alguma coisa. Se vocês gostaram aqui da live, clica no coraçãozinho que vai ajudar a chegar essa mensagem para mais pessoas. Eu queria agradecer aqui algumas pessoas que entraram enquanto eu estava falando, que é a Paty, a Cris, a Keila Nilson, o Orlando Júnior, a Clarenson, a Evelyn, a Maria Pinheiro e a Ângela Maria. Então, muito obrigado a todo mundo que participou aqui ao vivo, mandaram algumas perguntas, foi muito legal. Fique atento aqui no meu Instagram, sempre no começo da semana eu vou disponibilizar para vocês quando vai ser a live da semana. Geralmente é na hora do almoço aqui, para a gente conversar um pouco sobre dinheiro e dinheiro no relacionamento, no casamento. Então, muito obrigado e até a próxima semana. E eu vou ficar aqui um pouquinho, se vocês quem estiver ao vivo, me mandar alguma mensagem, eu posso responder para vocês. Bom, muito obrigado, eu vou desligar aqui e até a próxima. Tchau, tchau.